Esse é o Para o YouTube que eu quero descer, o seu programa do Na Disciplina sobre a coleção DC da Eagle Moss, hoje com Superman e Batman Inimigos Públicos. Fala aí, playboyzada! Se você tá chegando agora, esse é o Para o YouTube que eu quero descer, uma série de 60 programas sobre a coleção DC da Eagle Moss. Esse é o número 5 sobre Superman e Batman Inimigos Públicos. Faltam 55, é só acompanhar. Quando eu falei mal de Torre de Babel no último vídeo, a galera falou nos comentários que eu também ia achar então Inimigos Públicos pior ainda. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Eu consegui achar Inimigos Públicos melhor do que Torre de Babel. Porque na verdade, pra mim, o que foi interessante foi ver o paralelo que é feito da primeira até a última página da história entre o Superman e o Batman, mostrando suas similaridades, fazendo um comparativo dos pensamentos de cada um em cada situação da trama, o tempo inteiro as legendas servindo como demonstrações do que cada um tá pensando naquela determinada situação, vendo como eles são complementares, como eles são iguais em alguns pontos e muito opostos em outros. Isso é a grande jogada de Inimigos Públicos. O roteiro fica por conta do Jeff Loeb, que, cara, é sim um grande roteirista. Quando eu falo isso, tem gente que fala: ah, mas o Loeb já fez um monte de besteira por aí nos quadrinhos. Ok, ele pode ter tido seus pontos baixos? Sim. Porém, vamos colocar aqui algumas coisas dessa mesma coleção. Eu gostei muito de Batman Silêncio, que foi escrito pelo Loeb, e também já li e gostei muito de Um Longo Dia das Bruxas. Tem gente que diz que é a melhor história do Batman de todos os tempos. Também é do Loeb. E aí dá pra gente pegar alguns pontos que ele explora no roteiro. Por exemplo, a maioria dos roteiros, ou todos os roteiros que eu vi dele até agora, ele não tem medo de botar muitos personagens. Ele não conta uma história fechadinha assim em um personagem só. Ele consegue trazer um monte de personagens daquele universo, da mística daquele personagem principal da história. Isso acontece em Inimigos Públicos, acontece em Silêncio, acontece em Um Longo Dia das Bruxas. Então, cara, ele consegue trazer todo mundo, fazer um roteiro intrincado e trazer uma resolução no final. Mesmo que algumas vezes não seja a melhor das resoluções, como é o caso de Inimigos Públicos. Vamos falar da arte. Os desenhos ficam por conta do Ed McGuinness, que eu poderia dizer que pra mim ele desenha em SD. Quando eu era moleque, eu via essa sigla SD em revistas de videogame pra dizer que os personagens eram super deformados. Ele desenha os super-heróis muito fortes, muito musculosos, e isso faz com que eles fiquem parecendo quase anões em algumas situações. Os membros deles se tornam mais curtos de tanto músculo que ele coloca. Aí é que tá, ele consegue fazer os personagens magros serem muito legais. Eu também gosto do traço que ele utiliza nas mulheres. Os musculosos é que ficam ridículos. Apesar disso, ele tem uma coerência interna do traço. Ele não fica oscilando, nem mostra uma falta de proporção. Mesmo dentro do tipo de traço que ele faz, desse traço que eu chamo de super deformado, ainda tem um respeito à proporção. Você consegue acompanhar os quadrinhos e o conjunto se torna agradável. A arte final do Dexter Vines é limpa, ele gosta de usar bastante sombreamento, talvez isso seja um resultado do próprio traço do Ed McGuinness, porém ela é extremamente competente. Eu não tenho nada que falar da arte final desse quadrinho. Ela atende direitinho às necessidades do traço. Eu achei a colorização do Dave Stewart muito competente. Ele escolheu uma paleta de cores fortes, bem vivas. Isso fez com que, ao ler o quadrinho, me lembrasse a ideia de desenho animado. Isso fez com que o conjunto traço, arte final e cores ficasse bastante harmonioso e fosse agradável para que eu lesse do início até o final. Na verdade, mesmo com os problemas que eu falei do traço, eles não ficaram tão relevantes assim, porque eu entendi como um estilo de desenho para essa história. E eu achei bastante interessante esse estilo diferente, mesmo não sendo tão ortodoxo. Vamos então falar mais um pouquinho da história. O que acontece é que tem um asteroide que na verdade é um pedaço de Krypton vindo em direção à Terra. O Lex Luthor nessa história, ele é o presidente dos Estados Unidos e ele manipula a informação, fazendo com que as pessoas pensem que a culpa do asteroide, o pedaço de Krypton, estar vindo em direção à Terra é do Superman. Como desde o início da história o Batman e o Superman estão juntos, através dessa manipulação do Lex Luthor, eles se tornam os inimigos públicos, porque na verdade o Superman teria que ser pego para evitar que o asteroide atingisse a Terra. Até heróis são colocados atrás do Batman e do Superman para tentar evitar essa catástrofe, que na verdade não é culpa do Superman. A ideia então é que os dois consigam desmascarar
desmascarar o Lex e salvar o planeta. Acontece que o final é muito ruim. Aí falando agora do Jeff Loeb, então. Cara, ele comete uns erros de vez em quando. Nessa história ele cometeu erros. Eu vou dar ênfase aqui a duas viradas de roteiro que ele faz que tem explicações esdrúxulas e situações ridículas são criadas para poder chegar até o fim da história. Eu não sei se ele teve que resolver rápido demais e acabou acontecendo isso, mas é ridículo. Tem uma coisa que eu queria falar, um elemento dessa história, mas eu não vou falar porque seria um spoiler muito feio. Eu prefiro que você leia. Agora, quando você vê ele, lembra do que eu tô falando, você vai ver como é engraçado e é ridículo. E você fala, pra que precisa disso, cara? Por que a única solução seria essa? E eu não entendi e acredito que você também não vai entender. Mas lê, depois a gente conversa nos comentários. Os extras dessa coleção continuam muito bons e nesse volume eles começam com uma história de 2 páginas que já fazia parte, acho que, do arco original de Inimigos Públicos, que mostra o primeiro encontro entre Clark e Bruce. Ele continua com alguns esboços para a história do Ed McGuinness e logo depois tem o que eu mais gosto, que é a galeria de capas em página inteira com as artes limpas. Cara, isso é muito bonito. Em todas as edições eu tô achando muito legal. Logo depois vem a primeira história onde Batman e Superman atuaram juntos na revista The World Finest Comics, número 71 de 1954, onde os dois vão num navio para resolver um problema e inclusive a gente consegue ver a inocência associada ao roteiro da época. Por exemplo, um tentando esconder a sua mudança de roupa do outro, trocando de roupa no escuro dentro da cabina, porque eles ficam na mesma cabine do navio. E aí tem outra coisa engraçada, a Lois Lane dando mole de propósito pro Batman. Essas histórias antigas têm me agradado muito nessa coleção. Superman e Batman Inimigos Públicos sai por um preço de R$ 34,90, como foi anunciado no início da coleção. Esperamos que, se for aumentar, demore. Pelo menos demore. Até agora não aumentou. Obrigado por assistir. Se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, favorita esse vídeo, compartilha nas redes sociais pra dar uma moral e eu continuar com a série. Deixe seu comentário aí embaixo falando sobre o que você achou de Inimigos Públicos, caso você já tenha lido. Eu sou Cristiano Vidal, esse é o Para o YouTube que eu quero descer.